Boa noite a todos. Sei que a gente estava um pouco afastado ultimamente do Paim tá On. Fiquei, né, senador, 2 semanas, eu tive 12 dias de Covid, então a minha interação era muito virtual e a gente tinha o Paim tá On, que era depois do nosso programa eleitoral, a gente fazia uma conversa com a turma do Instagram aqui. Agora voltei ao presencial, tô mais on nas ruas, mas a gente está fazendo um Paim tá On especial hoje. Nós estamos recebendo aqui em Porto Alegre a presença do nosso senador Luiz Carlos Reins, o senador que, só para dar um pouquinho do histórico, enquanto a turma vai entrando, o senador, a primeira eleição que ele disputou foi a prefeito de São Borja. Se elegeu prefeito de São Borja. Depois ele foi concorrer a deputado federal. Se elegeu deputado federal 5 vezes, senador. Sim. Nas últimas todas, sempre um dos 3 e na última o mais votado do nosso estado. E agora, na última eleição, em 2018, concorreu a senador e no nosso Senado da República nós temos a honra e o orgulho de ter o nosso senador Luiz Carlos Reins. A turma vai entrando aqui, senador, enquanto isso a gente vai batendo um papo. Eu sei que tu veio de São Borja hoje de manhã. Saiu que horas de lá? Eu saí lá, tipo 6, 7 horas da manhã, cheguei com o Sequim. Santa Maria? Nosso candidato é Santa Maria. Fizemos uma beiradinha com o Sequim, deu para fazer ali. Minha esposa tinha uma consulta aqui em Porto Alegre, mas deu tudo certo. Cheguei um pouco atrasado na consulta dela, mas deu certo, né? Chegamos aqui, deu certo a consulta. E você falou em Porto Alegre, eu quero agradecer, pai. 221 mil porto-alegrenses me honraram com o seu voto. Eu nunca tinha feito campanha em Porto Alegre. Pela primeira vez fiz campanha em Porto Alegre e a aceitação foi muito grande nessa votação que eu fiz aqui. Fazendo campanha na rua, fazendo som, que fiz para ti, inclusive, a semana passada, e estamos programando para domingo uma caminhada nossa, uns carros de som, porque a cidade é muito grande, então para a gente chegar nas vilas, nos bairros, enfim, a única forma é fazer o som na rua. Vamos tentar fazer no próximo domingo uma campanha, uma saída junto contigo. Amanhã eu tenho 2 outros municípios para fazer aqui tem o Caxias e tem também Cachoeirinha, então nós vamos estar na volta, mas domingo a gente retorna para cá. Mais de 200 mil votos em Porto Alegre aqui. Um comentário da Caroline, foi minha aluna, Caroline Aroche, o melhor senador e o melhor candidato a prefeito. E ela é ligada ao Novo. Então aí, Caroline, muito obrigado pela mensagem. É muito bom receber o apoio de muitos parceiros também do Novo nessa trajetória, porque realmente o senador Luiz Carlos Reins é um senador que faz a diferença em Brasília. Esse alemão, e a campanha foi isso, né, senador? Mostrando o alemão. Esse alemão é trabalhador. Olha, poucas vezes vi alguém que trabalha tanto. E sexta-feira passada estava aqui em Porto Alegre, em cima de uma caminhonete, passando por toda a zona norte de Porto Alegre, com microfone, com chuva, com vento, e não tem tempo ruim. E é isso que a gente precisa no Rio Grande do Sul, né? E aqui em Porto Alegre também. A única candidatura alinhada com a direita é a nossa candidatura aqui, né, senador? Muito importante o teu chamamento à direita, né? O país mudou, o Brasil mudou. Acreditou em Bolsonaro, que há muito tempo nós não tínhamos um candidato à direita. Desde os anos 80 conseguimos essa eleição, porque o povo queria mudar no Brasil. Aqui em Porto Alegre também foi expressiva a votação do Bolsonaro, quase 400 mil votos que o Bolsonaro fez em Porto Alegre, quase o dobro do que eu fiz. Então, por isso, aí chama a atenção nesse momento os outros candidatos à votação que estão fazendo, pai. Então, eu vou chamar a atenção dos porto-alegrenses, preste atenção no Brasil. Ontem, pai, o pessoal dizia, nós temos que alinhar as estrelas do município, do estado, do governo federal. Hoje não tem que alinhar. Porto Alegre vai querer desalinhar o que está acontecendo. E nem queremos estrela, né? A estrela é a foice e o martelo que passem longe da nossa Porto Alegre. Estava aqui também a Cristiane falando, ó, vamos, Rio Grande tem jeito e Porto Alegre também. É isso aí, o Rio Grande tem jeito. Por enquanto, agora em 2020, é Porto Alegre. Precisamos dar um jeito em endireitar Porto Alegre. Em 2022, nós vamos endireitar o Rio Grande do Sul, não tenho dúvida em relação a isso. Aliás, eu tive no debate da Guaíba e a Fernanda Melchiona, do PSOL, veio me fazer uma pergunta e dizer, pai, tu não tinha que te alinhar com o Bolsonaro, que é isso, que é aquilo. E eu disse, olha, Fernanda, eu sei que tu coloca a ideologia e o teu partido acima de qualquer interesse. Então tu tá pouco te lixando se o Brasil vai andar bem ou vai andar mal. Eu disse, eu quero que o Brasil dê certo. E eu quero sim que o governo Bolsonaro dê certo, por óbvio. Por óbvio. A gente vive numa federação em que se o Brasil, se a economia brasileira for mal, Porto Alegre vai mal. E a verdade é que hoje, se a gente tem uma liberdade econômica,
é o ministro Paulo Guedes, é o governo Bolsonaro. Se a gente teve em Porto Alegre aqui mais de R$1 bilhão, depois o senador vai trazer os dados de porto-alegrenses que foram beneficiados com auxílio emergencial. A gente está falando de uma crise social e econômica sem precedente em Porto Alegre. Se não fosse o auxílio emergencial do governo federal, Porto Alegre estava muito mal. A questão da saúde, a quantidade de recurso que veio para a saúde pública, seja Grupo Hospitalar Conceição, seja Hospital de Clínicas, seja o aumento de teto de hospitais. Aqui a gente teve redução de repasse de ICMS, naturalmente, e redução de ISS. Mais de 200 milhões do governo federal para compensar essa queda da receita de Porto Alegre. E além das reformas, né? As reformas que foram previdenciária, agora em andamento administrativa, quer dizer, sim, nós temos que estar alinhados com essas pautas para que Porto Alegre entre nos trilhos e a gente possa recuperar a nossa economia e com isso fazer inclusão social aqui na nossa capital. Né? Isso é fundamental. O Brasil está alinhado, dando certo. Porto Alegre também tem que entrar nesse mesmo rumo. Nós temos que alinhar e fazer com que Porto Alegre caminhe para frente. Os empresários aqui, para fazer investimento, para recuperar os empregos. Imagina, bandeira preta, bandeira laranja, bandeira vermelha. Quanto tempo Porto Alegre ficou fechado? Quantos desempregados nós vimos em Porto Alegre? Então isso é crucial. A saúde é fundamental. Claro, veio muito recurso para a saúde, mas também o emprego, esse é fundamental. E nós precisamos alinhar as medidas de Brasília com as medidas do Rio Grande do Sul, com as medidas de Porto Alegre. Fundamental para que esse município deslanche e vá para frente. Tantas coisas pode se fazer e nós temos condições de ajudar. Eu vou estar ao teu lado, pai, para que Porto Alegre dê certo e possa deslanchar, buscando essa ligação, esse link com o governo Jair Bolsonaro, com o governo federal para trazer recursos para Porto Alegre. Muito já veio, disse, e muito mais poderá vir na saúde, na educação, na cultura, no turismo, importante, turismo em Porto Alegre, e também nas obras, na infraestrutura que Porto Alegre precisa e precisa muito. Júlia, o Paim é a melhor opção para a nossa Porto Alegre. Muito obrigado, Júlia. Angélica, estou contigo, Paim. Andressa, estamos juntos, deu de crise. Bruno, não quero ter Porto Alegre desalinhada com o governo federal. Paim 11 confirma. Quando eu estava falando em tempo fechado, eu fiz uma sabatina com a Folha e o UOL. Fiquei 1 hora numa sabatina com eles lá, uma bela sabatina, pude falar bastante sobre Porto Alegre, e eles depois fazem aquele análise do que é verdadeiro, do que não era. Tudo era verdadeiro, teve um falso. Um falso, e o falso foi muito engraçado, que era, olha, eu falei, são 7 meses de pandemia e Porto Alegre ficou 4 meses fechado. Aí veio, é falso, ficou 3 meses e 23 dias. Tá bem? Então, de 7 meses, Porto Alegre ficou 3 meses e 23 dias. O que também era falso é essa análise da Folha, porque varia de setores para setores. Tiveram setores que estão fechados há 7 meses. Setor de eventos, e a gente fala no turismo, eventos turísticos, é verdade que nunca tomou ainda. Está 7 meses fechados e isso realmente gera uma dificuldade para Porto Alegre muito grande. A Angélica está te mandando um abraço, grande abraço ao senador Reins. Valeu, Angélica. E como é que está a nossa Brasília? Bem, está encaminhada. Nós trabalhamos muito virtualmente esses últimos 7 meses, 3 vezes nós fomos a Brasília para votar algumas matérias importantes. E veja, nós votamos a renovação de todas as agências. O pessoal estava incrustado lá, de esquerda, nas agências reguladoras do Brasil. Bom, nós votamos agora, 2 semanas atrás, todas as agências renovadas. Então, é uma renovação que aos poucos precisa acontecer. Então, está dando certo, seguramente nós alinhamos. A queda do PIB se previa 9%, 10%. Não é Brasil, é mundo. E a queda vai dar 4%, 5%. Vai reduzir a metade do que era previsto. Os principais analistas do mundo inteiro, da área econômica do Brasil, faziam essa previsão. E a queda vai ser menos da metade do que era previsto. Então, lá as coisas estão alinhadas pelo controle do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, do presidente do Banco Central e dos demais ministros do governo, alinhados para que as coisas possam acontecer. E também a pandemia está sendo superada, debelada. E um recado importante da pandemia, eu quero deixar um recado aos porto-alegrenses. Já falamos, acho que num vídeo nosso, numa gravação nossa, a garantia da vacinação com toda a população porto-alegrense. Se a vacina for americana, for chinesa, for, sei lá, do país que vier, Oxford, trabalhando no laboratório, o laboratório que tiver a vacina, seguramente, pai, nós falamos ali, e vou reforçar, nós temos recursos garantidos para vacinar mais de 1.400.000 porto-alegrenses. Garantido. Então, não é promessa, é garantia de que o país na prefeitura, nós teremos certeza da vacinação de toda a população porto-alegrense, que hoje é uma preocupação da população, a vacina.
ela vindo da forma que vier, né, a gente poderá trazer a segurança que o porto-alegrense terá vacina. Então esse é o ponto também que eu deixo um recado importante para todos os porto-alegrenses com relação à vacinação do povo, de toda a população porto-alegrense. Tem recurso do Fundo Municipal de Saúde, o senador sempre luta muito por isso, e nós vamos garantir o recurso para disponibilizar a vacina para todo cidadão porto-alegrense. Aqui o nosso candidato a vereador também, André Machado. Boa noite, Paim. Boa noite, senador. Mônica Severo, Gianluca, agora é Paim, prefeito, e André Machado. Jimmy, Paim é o gestor que Porto Alegre precisa. Grande abraço, senador Reins. Jimmy também nosso candidato a vereador. E esse é um ponto. O que a gente está vendo em Brasília, que é necessário fazer aqui, e quando vê no governo federal, a autoria do governo federal, o ministro Paulo Guedes, a lei da liberdade econômica, ela não foi devidamente regulamentada em Porto Alegre. Aqui a lei da liberdade econômica, a origem é do legislativo, não é do executivo. Porto Alegre é uma cidade muito burocrática, muito travada. E a gente botou isso no nosso plano como primeiro item, senador. Transformar Porto Alegre na capital nacional da liberdade econômica. Deu de alvará para atividade de baixo risco. Quando a gente fala atividade de baixo risco, a gente fala em 287 atividades. Imagina poder tirar o alvará de 287 atividades e o sujeito não ter que ir numa fila, pagar uma taxa, esperar um alvará, seja virtual ou seja físico. Não precisa, já pode empreender, destravar, desburocratizar, gerar emprego e gerar renda. É dessa maneira que a gente vai superar essa crise social, essa crise econômica que Porto Alegre vive. E quando se muda isso nas agências reguladoras nacionalmente, exatamente para isso, né? Para que as agências também sejam desburocratizadas e comecem a trabalhar a favor do Brasil. Desburocratização e desideologização. Tirar a ideologia das próprias agências. O que nós temos hoje no Brasil. Falou em liberdade econômica, é do governo federal e o relator é um companheiro do nosso partido, Jerônimo Guerra. O deputado Jerônimo foi o relator dessa importante matéria que o Brasil inteiro hoje comemora os feitos e você tem que fazer em Porto Alegre. Veio no geral para o Brasil e tem que ser feito numa prefeitura do tamanho da prefeitura de Porto Alegre. Então, os empresários porto-alegrenses, o pequeno, principalmente o micro, pequeno empreendedor, que precisa de ele deslanchar, ele quer empreender, quer investir. Nesse momento de crise, de desemprego que nós temos hoje, tem que simplificar o processo e fazer com que a máquina ande e a máquina não atrapalhe. A burocracia não atrapalhe, deixa o município de Porto Alegre andar para frente. É o que o Brasil precisa, é o que Porto Alegre precisa também. E vai acontecer. Contigo na prefeitura, certeza que vai acontecer. E desburocratizar e desideologizar, eu diria que é quase um sinônimo, né? Porque a esquerda gosta de burocracia. Eles adoram a burocracia estatal, adoram criar uma dificuldade para o Estado ter que resolver, para tudo o Estado ter que ser grande. Precisamos de mais gente para resolver o problema que eles mesmos criam. E nós não. Nós queremos um Estado mais enxuto para que a gente possa prestar serviço ao cidadão, seja diretamente pelo Estado, seja em parcerias com a iniciativa privada. Por isso a gente botou no primeiro programa, senador, 5 medidas concretas para tirar Porto Alegre da crise. E nosso primeiro item do plano de cidade é isso. Deu de alvará, desburocratização, prazos máximos para todos os órgãos públicos. Chega de esperar 10, 15 anos para o empreendimento sair do papel, isso é inaceitável. Não cumprir o prazo, aprovação tácita, presunção de boa-fé do empreendedor. Porto Alegre e o poder público tem que parar de atrapalhar. Esse foi o nosso compromisso em 2016. 2016, quando a gente concorreu, nosso primeiro ponto é Porto Alegre tem que primeiro parar de atrapalhar, para depois criar um ambiente que fomente, que ajude, que desenvolva empreendedor, capital amiga do empreendedor. A verdade é que a gente não conseguiu parar de atrapalhar. E isso é que me faz ser candidato, porque o Marquesan, com o centralismo dele, com a forma dele não saber liderar, a gente teve mais de 59 trocas em 46 meses de governo no secretariado, isso deu um espaço para a burocracia crescer ainda mais. Então Porto Alegre continua atrapalhando. Nós vamos fazer Porto Alegre não só parar de atrapalhar, mas nós vamos criar o ambiente para Porto Alegre ser a capital nacional da liberdade econômica, a capital nacional amiga do empreendedor. Inclusive, esse é um ponto importante. Quando nós temos desemprego, simplificar, facilitar para que esse empreendedor possa gerar um emprego, 2 empregos, 50 empregos, não interessa. Qualquer coisa que ele traga, ele vai botar, ele deixa de ser um desempregado, passa a ser um empreendedor e passa a alavancar o desenvolvimento da cidade. Muito importante, e nós vamos estar contigo nesse projeto aí. Sim, tu tira da informalidade, né? Sim. Tu tira da informalidade, tu puxa para a formalidade, e quem está na informalidade queria estar na formalidade. O problema é que é difícil, porque aqui é tudo tão burocrático, é tanta taxa, é tanta dificuldade, que o empreendedor acaba ficando na informalidade. Nós vamos trazer para a formalidade, isso vai beneficiar a vida dele, mas também vai ajudar Porto Alegre como um todo. Caroline deu de crise para o dia 15, no dia 15 do 11, vote 11.
em Porto Alegre, em Santa Maria, em São Borja, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pelotas, dia 15/11. Vote 11. Isso é fundamental. André Machado, para fazer Porto Alegre, capital da liberdade econômica, deu de complicar a vida de quem quer gerar emprego e renda. Isso aí deu de complicar a vida de quem quer realmente gerar emprego e renda. Vamos renovar. Socialismo não funciona, fora a esquerda. A turma está... Que é o que o presidente Bolsonaro falou hoje, né? Imagina que em Porto Alegre lidera uma candidata do Partido Comunista do Brasil. Junto com o PT. O que tu acha disso, senador? Um absurdo. Esse absurdo que o Brasil já mudou e nós temos que mudar aqui em Porto Alegre também. Então, a recomendação de quem conhece o mundo, conhece o Rio Grande, conhece o Brasil, nós estamos vendo isso. Quer dizer, isso não está acontecendo no Brasil. Eu fiz agora, nós fizemos um resumo de candidatos do partido no Rio Grande do Sul. 269 prefeitos do Partido Progressista, 104 vice-prefeitos. E tu não ouve para dos outros, o PMDB tem um partido, não é do tamanho do nosso, mas bastante candidato. Dos outros partidos, praticamente não existe partido. Então é importante que Porto Alegre entenda o que o Rio Grande do Sul está querendo, o que o Brasil está querendo, pai. O Brasil mudou e o Rio Grande do Sul não pode, quer dizer, o Rio Grande está mudando da mesma forma e Porto Alegre não pode fazer o retrocesso em Porto Alegre. Então, esse é um ponto importante que eu chamo a atenção dos porto-alegrenses. Pense bem na hora do voto. Essa pesquisa para ti, pai, deixa eu dizer, pesquisa do Ibope. Logo depois da minha eleição, a Rádio Gaúcha me entrevistou. Perguntou, e aí a pesquisa? Como é que eu explicava? Você tem que perguntar para o Ibope que errou. O Ibope errou comigo. Feio, porque eu era Te colocava em quinto? Eu era o quinto na foto. Foi o mais votado. Apareceu o primeiro lugar. Aí perguntavam, o que eu vou explicar? Você tem que perguntar para o Ibope, que fez a pesquisa. Eu não fiz a pesquisa, o Ibope fez a pesquisa. Então o Ibope tem que responder. Então aquilo eu bati bem, né, naquele dia, naquela segunda-feira, depois da eleição, na Gaúcha me perguntando. E o que eu explicava? A explicação tem que vir do Ibope. Eu não fiz a pesquisa, o Ibope fez a pesquisa, errou comigo, errou em São Paulo, errou em Minas. A Dilma estava como a mais votada. Tudo. E... Os 3, 4 estados que eu citei, bom, errou lá em Curitiba também, 4 ou 5 capitais que tinham votação expressiva, estados que tinham votação expressiva, perderam em todas, erraram em todas. Então, seguramente vão errar aqui também. E tem um pouco isso também, porque a gente tem aqui uma eleição de 2 turnos e é preciso compreender muito bem isso. Aqui, olha, muitos comentários, agora um comentário da mãe, Maria Isabel, minha mãe, meu abraço ao senador Reins, a quem eu tive a honra de dar o meu voto. É isso aí, votaste muito bem. Alice Severo botando um 11 para nós aqui. Karina Bernardi, um abraço para o senador Reins e para o Paim. Lúcio Simões Aquino, deu de crise, vamos de 11 pela liberdade econômica e processo de empreendedorismo. Rafael Camargo, conhece Rafael Camargo, senador? Yes. A hora da virada chegou, é importante este apoio de senador que mais trabalha. Reins e Bolsonaro em Brasília, Paim comandando Porto Alegre. Só assim, de fato, Porto Alegre vai se renovar. A Sandra Reins, o senhor conhece, senador? Sandra Reins, por favor, eleitores de Porto Alegre, não dê voz à esquerda. É isso aí, muito obrigado. Agradecemos sua atenção quando estivemos em Porto Alegre em 2019. O Parque Tupã esteve aqui, eu recebi eles. Cuidamos bem de quem quer empreender aqui em Parque Tupã. Gustavo Paim sempre nos recebeu muito bem. Muito obrigado. Alice dizendo, o Ibope vai errar em Porto Alegre. E isso é fundamental. Aqui a gente tem uma eleição de 2 turnos e essas pesquisas estão dando que a Manuela ganha do Melo, do Fortunati, do Marquesan, ganha de todo mundo no segundo turno. Não fez simulação comigo. Mas o único enfrentamento que eu tive com a Manuela foi na justiça. Porque ela estava querendo fazer um showmício ilegal aqui do Caetano. A gente entrou na justiça contra ela e cancelamos o showmício ilegal do Caetano. Então o único que venceu a Manuela aqui em Porto Alegre até agora sou eu. Não se esqueça disso. E quem acompanhou nos debates viu, tanto com a Fernanda Melchiona quanto com o Marquesan, que quem enfrenta a esquerda ou quem enfrenta o prefeito e ganha no debate e vai ganhar na eleição é Gustavo Paim e Carmen Santos, deu de crise. Vote 11. Isso nós estamos mostrando nos debates e vamos mostrar nas urnas também, senhor. Vai dar certo, isso eu tenho certeza que vai acontecer. E deixa o seguinte, aí vem o Caetano Veloso, o cantor brasileiro, ele não mora no Brasil. Eu quero vir fazer campanha para ela aqui, não mora no Brasil. Tio. Aí fica fácil. Ele, Chico Buarque, por que vão morar na Europa, morar em outros países? Por que não fica no Brasil? Eu fico ralando aqui, eu moro em São Borja. Veja, eu moro em São Borja, pai.
Sou senador, venho toda semana de Brasília para Porto Alegre. Aqui eu pego um carro e vou para São Borja. A minha vida é aqui, no estado do Rio Grande do Sul. Como é que você é um senador do Rio Grande do Sul e não morar no Rio Grande do Sul, e não viver no Rio Grande do Sul, e conviver no Rio Grande do Sul? Agora, um cantor brasileiro, é muito fácil vir fazer um show aqui em Porto Alegre. Agora, onde é que ele mora? Na Europa. Esses principais cantores que estão aparecendo aí com a esquerda não moram no Brasil. Por que isso? Bom, então isso é engraçado, né? Agora aqui vem cantar de galo e querer animar uma torcida. Não vai cantar. Não vai cantar. Ia cantar. Ia cantar. Não, e é um pouco isso, Fernando. Quer dizer, tu não morar em Porto Alegre e pedir para a Manuela ser prefeita de Porto Alegre, eu até entendo. O problema é quem é de Porto Alegre, quer que a Manuela seja prefeita. Realmente não dá para compreender. E, na verdade, o que eu vejo é que a Manuela, para ganhar a eleição, realmente só se ela enfrentasse o Marquesan no segundo turno, que aí é uma disputa de rejeição entre os dois, e o Marquesan tem mais rejeição, por incrível que pareça, que a Manuela. Por incrível que pareça, não. Fez por merecer. Agora, se nos enfrentar no segundo turno, pode ter certeza que aqui a gente não vai deixar se criar. Luciano Machado, vamos patrolar. É isso aí, Luciano, vamos lá. Plínio Braga Neto, deu de crise. Maria Isabel Moreira Paim, dia 15 do 11, vote 11, pelo bem de Porto Alegre. Karina Bernardes, deu de crise, estou contigo, Paim. Rafa Camargo, de novo, com muita sensatez, Paim é o caminho certo para Porto Alegre. De direita de fato. Vemos candidatos enrustidos de centro-esquerda com rótulos de liberais de direita. Aí não dá. Essa é uma questão importante, né, senador? Porque para tu realmente fazer algo, tu tem que acreditar. Se tu não acredita, se aquilo não faz parte da tua essência, tu não consegue fazer. E aí tu vê muita gente que está tentando passar uma imagem de algo que não é. E não adianta, por mais que queira tentar ser algo que não é, não consegue, porque não é da sua essência. E aí quando começa a ter as dificuldades, as resistências, as corporações, a alma e o espírito vão falar mais alto do que a tentativa de ser algo diferente, e não vai acontecer. Então, se tu quer realmente um governo de direita, tem que ter alguém que tenha na sua essência isso. Porque se não tiver na essência, a gente sabe que não acontece. Né? O que eu vejo hoje, eu estou em Brasília, eu sei como os partidos votam. Muitas matérias importantes para o país chegam assim, mas a minha ideologia fala mais alta e vou votar contra. Isso eu vejo lá, as votações que acontecem. Se no voto acontece isso, numa matéria qualquer que nós estamos discutindo no Senado ou na Câmara, isso vai na Câmara ou no Senado. Agora aqui, são travestidos de direita. Agora todo mundo é direita. Quando me interessa é direita. Então, nesse caso, nós somos, essa é a nossa origem, desde os anos 80, quando as coisas mudaram. Bom, e hoje estamos alinhados no Brasil e as coisas vão fazer assim. Deixa eu voltar, tu falou no início um assunto importante. Vou chamar a atenção do Porto Alegrense. Quando falo em governo federal, eu tenho falado com o pessoal do Cindy Lojas, do CDL. Aliás, estive com o Paulo Cruz do Cindy Lojas ontem, que mandou um grande abraço para o senador e disse, olha, eu aposto que vai ser governador em 2022. Eu disse, essa aposta eu não faço contra, em hipótese alguma. Vai ser sim o Írio também da CDL, enfim, os grandes parceiros. Dos recursos. Esse auxílio emergencial pegou em torno de 340 mil porto-alegrenses. 340 mil porto-alegrenses foram auxiliados com o governo federal. Mais de 800 milhões, pai. Isso entrou de maio a outubro. E agora entrará ainda aproximadamente uns 400 milhões, ainda de outubro a janeiro. 1 bilhão e 200 milhões. Agora imagina um mercadinho lá na Restinga, lá na Lomba do Pinheiro. Pô, esse mercado fez o quê? O cara que recebeu, ele comprou arroz, comprou feijão. E uma coisa importante, 2 milhões e 600 mil gaúchos, 340 mil porto-alegrenses. Este pessoal, pelo desemprego, pela crise, se não recebesse esta ajuda, nós temos uma convulsão social em Porto Alegre, no Rio Grande e no Brasil. Esse pessoal, 67 milhões de brasileiros. Esse é um dado importante que eu chamo a atenção. E esse dinheiro ajudou o comércio local. O comércio de cada cidade do Rio Grande do Sul, cada cidade do Brasil recebeu essa injeção. Goste ou não goste do presidente Bolsonaro, do senador Reis, que nós ajudamos esse processo, para que esse dinheiro viesse para os gaúchos, para os brasileiros. Em Porto Alegre foi extremamente beneficiado. 1 bilhão e 200 milhões de reais. É muito dinheiro que ajudou as famílias e ajudou o comércio da nossa querida Porto Alegre. Quando a gente fala em 340 mil porto-alegrenses, a gente está falando em mais de 20% da população. Mais de 20% da população de Porto Alegre. E é o que o senador falou. Quando a gente bota dinheiro na família, é dinheiro na economia. Então é dinheiro no bolso do cidadão,
é dinheiro no mercadinho, é dinheiro no açougue, é dinheiro na padaria, é dinheiro no comércio, é dinheiro circulando, é a nossa economia sofrendo um pouco menos. A nossa economia sofreu muito. Se não fosse esse mais de R$1 bilhão, se não fosse esse dinheiro que ajudou 340 mil porto-alegrenses, Porto Alegre estava numa crise econômica muito maior, e social também. Dos nossos hortigranjeiros lá da Vila Nova. Opa! O pessoal vendeu uma fruta, o pessoal vendeu verdura, o pessoal... Ok, esse dinheiro circulou para os hortigranjeiros da Vila Nova que também faturaram um pouco esse dinheiro, entendeu? O comércio inteiro, mas o hortigranjeiro, o hortifrutigranjeiro lá da nossa Vila Nova faturou também. O André aqui de novo, eu sou de Porto Alegre e tenho razões de sobra para brigar por Paim prefeito e nada dela. Nada dela. Tem Carlomanho, todos juntos contra a esquerda, 11, muito obrigado. Eu sou o Boni, dá-lhe meu querido, em Porto Alegre é 1111, André e Paim. Em Portão, 11007, eu sou o Boni, nosso candidato a vereador lá de Portão. Juliano Bragato, também nosso candidato a vereador, estou contigo, Paim. O Jimmy Paim está mostrando que Porto Alegre não somente tem cartões postais, é um cartão postal, deu de crise. O Ronaldo Napoleão, parabéns, senador, alguém tem que dizer, é isso aí, o senador diz e vai dizer muito em 2022, então espere tudo que ele vai dizer. Hermes Dutra, nosso grande amigo, nosso futuro governador, nosso futuro prefeito, que bom poder participar dessa conversa, obrigado Hermes. Porto Alegre unida contra a esquerda, precisamos sair dessa crise. Veio uma pergunta aqui sobre turismo, e isso é fundamental. Estava falando dos nossos hortifrutigranjeiros, e a gente tem também um candidato a vereador que é produtor rural, lá, o do Portela, que defende a zona rural, e Porto Alegre tem muitas potencialidades turísticas, a nossa orla do Guaíba, o nosso Guaíba, turismo náutico, as nossas ilhas, o 4º distrito, capital nacional da microcervejaria, o turismo cervejeiro, tem Inter e Grêmio, é uma das 5 cidades do mundo com 2 campeões mundiais, turismo futebolístico, a gente é o 2º polo de saúde do Brasil, turismo médico. Sou colorado. Eu também sou colorado. A Carmen Santos, candidata a vice, é gremista, então a gente tem uma chapa equilibrada. Minha esposa é gremista. É isso, a minha também. A minha também, a Carol também. Então, a gente tem toda a parte de turismo cultural. O acampamento Farroupilha traz 1 milhão de turistas em setembro aqui no acampamento Farroupilha. Eu sei que 2018 caminhou muito por lá no acampamento Farroupilha. E a nossa zona rural. Porto Alegre é a 2ª capital em extensão rural do Brasil, só perde para Palmas do Tocantins. E na nossa zona rural, lá nós temos na Vila Nova os nossos pêssegos, nossa ameixa, a nossa uva, nós temos 2 vinícolas em Porto Alegre. O turista vem aqui para ir em Bento, que é a capital nacional do vinho, lá do nosso prefeito Pazinho, ele desce em Porto Alegre, aluga um carro e vai para Bento, fazer a avaliação nacional do vinho, visitar a capital nacional do vinho. Aqui nós temos 2 vinícolas, quem é que conhece? Então tem que aproveitar o nosso turismo, o nosso enoturismo, para vir conhecer aqui as nossas vinícolas, as nossas cervejarias, para conhecer a nossa zona rural. Imagina como seria importante se a gente tivesse um turismo rural de verdade. Quer dizer, o nosso ônibus turismo, que hoje é uma linha estatal, se a gente pudesse colocá-la realmente uma concessão. Aí teria o tour cervejeiro, o tour futebolístico, o tour da Orla do Guaíba, o tour dos equipamentos culturais e o tour da zona rural. Fazer a nossa zona rural também servir como turismo, um hotel fazenda, para quem vem aqui para o Rio Grande do Sul, possa em Porto Alegre também conhecer um pouco sobre produção rural, sobre uvas. A gente tem a Festa da Uva mais antiga. A Festa da Uva de Porto Alegre é mais antiga que a de Caxias. Eu sei que a Drica, tua suplente senadora, Drica, eu sei que já coordenou a Festa da Uva lá, mas a Festa da Uva de Porto Alegre é mais antiga que a de Caxias. Está na hora da gente transformar a Festa da Uva também num grande ativo aqui de Porto Alegre, né? Arthur Machado, senador Heinz, sou um beneficiário do auxílio emergencial em Porto Alegre. Sou muito grato ao senador Heinz e ao presidente Bolsonaro. Pela primeira vez no Rio fui incluído no programa social. Arthur Machado, que maravilha ouvir isso, Arthur Machado. Desejando voto também aqui, Paim 11, que bom. É isso aí, é a ajuda que tirou muita gente da crise mesmo. E isso precisa ser reconhecido. Júlia deu de crise Porto Alegre, é nítido que as melhores propostas para Porto Alegre são do Paim. Sempre dizem, né? A Ana Mota, nossa candidata a vereadora, botou aqui gremista. Então começa aqui a rivalidade Grenal tem dessas, né? E isso é importante, porque teve uma vez que foi a noite mais, 2019, foi uma sexta-feira, a noite mais fria do ano em Porto Alegre.
Era uma quarta, me ligou o presidente Marcelo Medeiros, presidente do Inter, porque em Buenos Aires o River tinha feito, na noite mais fria do ano, em Buenos Aires, abriu o Monumental de Nunes para receber as pessoas em situação de rua, para abrigá-las com colchões, com cobertores e com mantimentos na noite mais fria do ano. E essa noite chegaria e seria na sexta em Porto Alegre. O presidente Marcelo me ligou e disse, quero colocar o Gigantinho à disposição. Porto Alegre está a fim de fazer, mas claro, quinta de manhã estava no meu gabinete toda a direção do Inter, toda a prefeitura de Porto Alegre, FASC, desenvolvimento social, segurança, organizamos o evento. Terminou a reunião, eu liguei para o presidente Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, e disse, olha, presidente Romildo, está acontecendo isso, o Inter colocou o Gigantinho à disposição, vai ser no Gigantinho, mas não é do Inter, é de Porto Alegre. Eu queria saber se o Grêmio quer participar. E o Romildo disse na hora, Painho, o que tu quiser e o que precisar, eu sou parceiro. E naquela sexta-feira eu estava lá, chegaram 2 ônibus do Grêmio, com a torcida organizada do Grêmio, com cobertores, com colchões, com comida, e a torcida do Inter no Gigantinho aplaudindo. Foi um Grenal da solidariedade, uma goleada de solidariedade. Olha a força que Inter e Grêmio têm dessa rivalidade de transformar e fazer Porto Alegre uma cidade melhor. É isso que eu quero fazer na Prefeitura de Porto Alegre com a ajuda do nosso senador Luiz Carlos Reins. Paim, essa é a questão seguinte, falta um líder. Falta líder que você consiga juntar como você juntou. Inter e Grêmio são disputas. Isso dentro de campo. Agora, aqui foi o Grenal da solidariedade. Esta e outras visitas, eu já vi os 2 times participando. Quando fazem campanhas, as campanhas são feitas juntas. E o prefeito é o líder da nossa cidade. Eu já fui prefeito. Então eu sei, quando você quer, você lidera, você leva tantas coisas e a população abraça. É só você puxar a ponta e a população abraça esta e outros tipos de campanha que pode ser feito. E também, principalmente pelo desenvolvimento. Quando você lidera o movimento, as coisas acontecem. E o futebol tem essa paixão, né? A torcida apaixonada, quando entra, ninguém segura. E se tu puder fazer isso, que façam em prol dos seus clubes, não? Mas além de fazer para os seus clubes, tu fazer para a cidade, para quem mais precisa, é uma transformação social muito grande. E é o que o senador falou sobre liderança. Aqui a gente teve, em dezembro de 2014, o Terminal Triângulo. O Terminal Triângulo é o nosso, tirando a rodoviária, é o nosso maior terminal de ônibus de Porto Alegre, cerca de 35 mil passageiros por dia. Em dezembro de 2014 teve um vendaval, um temporal, e destelhou o Terminal Triângulo. Desde 2014, nós assumimos em 2017, estávamos ali 3, 4 anos que as pessoas pegavam ônibus na chuva. Quando chovia em cima de todo mundo. E eu estava numa reunião com uma grande empresa aí que tinha um empreendimento na região e eles têm que fazer o termo de conversão de área pública, que é uma recompra de área para investir nos empreendimentos aqui em Porto Alegre, que é mais ou menos 20%. E o valor dava a cobertura do Terminal Triângulo e toda a parte de energia elétrica do Terminal Triângulo. Só que estava destinado para uma outra área. E eu cheguei assim, mas poderia ser a reforma do Terminal Triângulo? E disse, por que não? Aí conversei com as outras áreas, reuni o governo, sentamos, hoje eu estava lá no Terminal Triângulo. Cobertura toda novinha, iluminação, tudo, segurança, qualidade. Hoje ninguém no Terminal Triângulo pega o ônibus na chuva. 35 mil pessoas por dia. Isso é liderança. É realmente poder reunir todo mundo junto e dar a melhor destinação pensando no bem comum e no interesse público. É isso que o senador faz em Brasília, é isso que eu quero fazer em Porto Alegre, é isso que o senador vai fazer no Rio Grande do Sul em 2022. É realmente unir a sociedade em prol do bem comum e do interesse público. Hoje, num programa, numa rádio de Pelotas, para nós recuperarmos a memória de Oswaldo Aranha no Alegrete, museu. Pedras Altas, o Assis Brasil. Castelo Pedras Altas. E São Borja, Getúlio Vargas. Sabe que eu sou gersista, né? Ok. Assis Brasil trouxe o Gerson para o Brasil. Okay. Então tem um... Então veja, coisas importantes, o que acontece? Procuram a gente, para ele poder fazer isso. Eu falo, e eu vou falar agora sobre saúde, por exemplo. Fui procurado por 2 médicos do Rio de Janeiro, do Recife, que não procuraram o senador de lá, procuraram a mim, e também um médico do Rio de Janeiro, para nós fazermos uma campanha sobre ivermectina, legalizar a pesquisa de ivermectina, né, para o Brasil, que não tinha legalização. Nós envolvemos a Santa Casa e conseguimos fazer. A Santa Casa hoje é uma das referências que está fazendo pesquisa com ivermectina para o combate ao Covid. Então, essas coisas, por que as pessoas nos procuram? Lá do Recife, estão fazendo no Hospital Universitário de Recife, doutora Tassiano, doutora Dênia,
estão fazendo aqui também no Rio Grande do Sul, né? Porque nós conseguimos regularizar o processo, uns 4 meses já estamos fazendo pesquisa oficial com ivermectina. Então isso a gente pode fazer, ajuda de qualquer ponto, as pessoas vêm, nos procuram e a gente consegue ajudar. Então a gente atrai coisas positivas, assim, o Rio Grande tem soluções e Porto Alegre muito mais soluções, e você conhece, é preparado, conhece, aqui em meia hora você está dando um show de conhecimento da cidade de Porto Alegre. Isso é importante para os porto-alegrenses. Vote em quem conheça, vote em quem saiba como fazer, resolver os problemas da nossa capital. E eu vou falar o meu testemunho, eu tive Covid, fiquei 10 dias em casa, sem sintomas, graças a Deus, e eu tomei ivermectina. E tomei o tratamento precoce, e com receita médica. Consultei meu médico, a médica disse, olha, melhor coisa que tem que fazer, porque essa doença tem fase 1, fase 2, fase 3, é tu realmente tomar a ivermectina e o tratamento precoce para que tu possa não ir para a fase 2, que é não ter sintomas e realmente com 5 dias já de repente ter vencido a doença. Eu em 10 dias não tive sintomas, fui liberado, no 12º dia fiz meu PCR, deu negativo, quer dizer, não tinha mais nada de transmissibilidade e eu fiz, sim, usei ivermectina, fiz o tratamento precoce e posso dizer que eu não tive sintomas. Eu enfrentei a Covid da melhor maneira possível. Sei que não acontece com todo mundo isso. Agora, quando se ideologiza tratamento, é realmente porque a pessoa não ficou doente. Se a pessoa ficar doente, ela vai ver, olha, o médico recomendou, isso é bom, isso pode te ajudar. Tu vai dizer não? É óbvio que eu fiz tratamento, que bom, que deu resultado. Sanches, Romualdo, acho que o Romulo está aprendendo, na segurança pública aí. O que você pretende fazer? Fala para o Sanches aí. Sanches, muito obrigado pela pergunta sobre segurança pública. Primeiro ponto, segurança pública é sim responsabilidade do prefeito. Sei que tem muita gente que adora dizer, não, mas a Constituição diz que segurança é do Estado e da União. A Constituição diz, compete ao município o assunto de interesse local. Não tem assunto de maior interesse local que segurança pública. Qualquer pesquisa que tu faça hoje em Porto Alegre vai dizer que o maior problema que se enfrenta é segurança. E o contrário de segurança é insegurança. Todo mundo sabe o quanto isso é ruim. Ou seja, segurança, primeiro ponto, é competência sim, como prefeito, eu vou ser a favor da cidade contra o crime. Como é que se melhora a segurança de Porto Alegre? Primeiro, aumentando o contingente da Guarda Municipal. Hoje a gente tem mais agentes de fiscalização de trânsito que guardas municipais. E isso já diz muita coisa. A gente tem 500 guardas municipais. Da ROMU, que é a Ronda Ostensiva Municipal Armada, que faz realmente policiamento ostensivo, a gente tem 220, 230 guardas. Aumentar a Ronda Ostensiva Municipal Armada. É preciso também investir em tecnologia, cercamento eletrônico, cuidar do transporte coletivo, mais segurança no transporte coletivo é fundamental. É preciso também integração. Claro que é competência do município, mas tem também o Estado e a União. Então precisa integrar de verdade com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com as forças estaduais e federais de segurança. E o principal, tem uma teoria americana que é a teoria da janela quebrada. Quando tem uma janela quebrada e tu não cuida, as pessoas não se sentem à vontade para cuidar, ou se sentem livres para descuidar. Então tu tem que cuidar da cidade, revitalizar áreas públicas, como a gente fez na Orla. A Orla revitalizada, o trecho do Parque Moacir Scliar, da usina do gasômetro, até a Rótula das Cuias, fora o mirante que tem ali, o Olhos Atentos, que era uma obra da Bienal e que não foi cuidada, não foi retirada a pichação e, portanto, continua pichada. O resto da obra revitalizada não tem uma pichação, não tem nada. Então é realmente revitalizar espaços públicos, combater a pichação, combater o vandalismo, combater a depredação. É realmente cuidar de Porto Alegre. É competência, sim, do prefeito. E podem ter certeza, Sanches, tu pode ter certeza, eu vou ser prefeito de Porto Alegre e eu vou estar do lado da cidade, contra o crime, e Porto Alegre vai ser uma cidade muito mais segura. Guarda Municipal, os azuizinhos, a Brigada Militar vão integrar os próprios guardas das empresas. Quantas empresas tem a guarda? Parceria com a iniciativa privada. Iniciativa privada. Se você juntar tudo isso, dá um belo programa de segurança para o município de Porto Alegre. Tu junta as câmeras públicas, que a gente tem as câmeras de segurança, tu junta as câmeras públicas com as câmeras privadas, das farmácias, dos comércios, dos prédios, dos condomínios, tu tem um grande cercamento eletrônico, ali tu monitora o caminho de cada carro roubado de Porto Alegre, tu conhece o caminho do crime, e aí com a inteligência, com a tecnologia, tu combate o crime e transforma Porto Alegre em uma cidade muito mais segura. Jeter Danzer de Souza, parabéns, Paim, sucesso.
A Alegrete também é grata ao senador Reis. Aí, ó, Alegrete, senador Reis é 11. Sandra Reis, eu sou gremista e todos da família também são tricolores. Só eu, senador Reis é colorado. Lúcio Simões Aquino, colorado, com filhos e esposa gremista. Tu vê que é tudo Grenal. Tânia Carlomanho, foi maravilhosa atitude, muito obrigado mesmo. Ana Mota, aguardamos, nosso presidente Bolsonaro será decisivo para a derrota da esquerda, da nova esquerda e apêndices comunistas. Sandra Reis, Paim, você é o melhor, vamos levar suas propostas a todos os cantos da capital. Muito obrigado, Sandra. Angélica, essa ação do Gigantinho foi linda, eu estava lá como voluntária. Parabéns, Paim. Karina Bernardi, Manuela promete muito, não faz a menor ideia do orçamento e das contas da cidade. A população tem que abrir o olho. Paim já conhece e sabe o que fazer. É um pouco isso, são muitas mensagens que ele está recebendo aqui. Pedras Altas é um dever do gaúcho, recupera lá, história sendo perdida. O Castelo de Pedras Altas é, sem dúvida nenhuma, algo que merece toda a nossa atenção. Segurança é muito importante. A Daia, nosso prefeito, nós vamos de 11. Obrigado, Daia. E realmente, quando a gente fala da importância de se cuidar, da importância da segurança, da importância das ações que foram feitas para juntar Porto Alegre, e a Karina fala da questão de orçamento, é um pouco isso, senador. Eu estou no meu primeiro mandato. De alguma maneira, eu sou uma renovação, embora vice-prefeito, uma renovação. Meu primeiro mandato como aqui no Executivo, como vice-prefeito, Executivo Legislativo, mas uma renovação com segurança. Porque eu conheço a cidade, eu conheço a máquina pública. Vice-prefeito sem a caneta na mão. E tentaram, em um dado momento, me dar a caneta para eu assinar umas coisas irregulares e eu não assinei, senador. Então, mesmo quando tentaram fazer essa pegadinha, comigo não. Então, mas é um pouco isso, conhecer a cidade. Eu conheço hoje, diria que muito bem Porto Alegre, estive nas 17 regiões do orçamento participativo, conheço as comunidades de Porto Alegre, estive ao longo dos 4 anos em cada canto, em cada comunidade de Porto Alegre, conversando com as pessoas, além de ter o gabinete aberto, realmente estar nas comunidades, estar com as pessoas. E conheço muito bem a máquina pública, sei as dificuldades que a gente enfrenta. E é isso que a gente precisa, uma renovação, que como está, não dá para ficar, mas que já comece no primeiro dia sabendo o que fazer. Andando de verdade e não tendo que conhecer, tendo que procurar, tendo que entender. Tem muito candidato aí que vai chegar e vai levar um bom tempo até saber o que está acontecendo. Eu estou preparado para começar desde o primeiro dia a mudar a realidade de Porto Alegre. Isso é importante, pai. O teu conhecimento é um advogado, um bom advogado. Além de tudo, já esteve na prefeitura, conhece o município, a cidade de Porto Alegre, isso é importante. Uma coisa é eu falar, a coisa mais fácil é teorizar. Agora eu quero ver fazer. Essa é a diferença, chama a atenção de vocês. Eu fui prefeito, deputado por 5 mandatos, agora no mandato, sou agrônomo, produtor rural, tenho o meu negócio, sou independente com as minhas coisas, também é produtor. Então, sou independente, não dependo da política para viver. As pessoas que às vezes não têm profissão, preste atenção, como é que você rala para poder fazer o que você tem, entendeu? Tenho a minha família, tenho os meus negócios, sou independente da posição, então isso também é um ponto importante. Qual é o teu passado, o que tu faz? Só política? Essa é uma coisa. Falar é muito fácil. Agora eu quero ver, pegar o touro ao unha e fazer as coisas acontecerem. Então, tenho certeza que Porto Alegre estará em boas mãos. Preste bem atenção, avalie esse ponto que eu estou falando aqui. Quem tem experiência, como eu tenho experiência, cheguei em São Borja sem nada, agrônomo, formado, um diploma embaixo do braço e consegui fazer a minha vida trabalhando, não conversando fiado. Chego na política, por mãos de Juca Alvarez, ele me chama para ser candidato a prefeito, venço a primeira eleição, não tinha sido vereador, não tinha sido deputado estadual e passo de prefeito para deputado federal. E agora o Senado da República. Tem uma trajetória. Agora, nunca abandonei a minha profissão, o meu negócio. Tenho a minha família, minha esposa, meus filhos que trabalham junto conosco, a equipe que nós temos lá. Esse é um ponto importante. A gente ser independente e não depender. Você também tem um escritório de advocacia. Pode muito bem cuidar do teu escritório e não cuidar da política. Mas tem gente que vive só disso. Faz a política é a sua profissão. E aí conversar é muito fácil. Conversar e fazer. Bom, eu converso pouco e faço muito. Então você conversa e sabe e tem condições de fazer. Preste atenção, Porto Alegrense, nesse ponto que eu estou falando aqui. Quando você for colocar o voto na urna, é a sua responsabilidade. Escolher alguém porque você está dando o teu voto vai ser a chave, tu está entregando a chave do município de Porto Alegre para alguém que
daqui a pouco possa não ter condições de administrar essa cidade. Aí depois você não tem para quem se queixar. Aí você terá 4 anos de arrependimento, ou 4 anos de sucesso e a cidade andando para frente. Tenho certeza que, votando em Paim, o município vai estar em boas mãos. Em Porto Alegre, nós assinamos embaixo. Assino que quem tem experiência, como eu tenho aqui, de fazer isso. Sabe que eu sou advogado e professor universitário, mas meu pai era engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo, mestrado, doutorado, foi diretor da agronomia da URGS muitos anos, foi vice-reitor da URGS, então eu tenho uma paixão muito grande também pela atividade rural de família. E o que o senador falou é verdade. Independência, autonomia é importante, porque quando tu depende de alguma coisa, tu já não é mais a tua autenticidade, a tua verdade. Tu é algo de que tu depende. Tu tá preso a uma dependência e a uma necessidade. E quando tu depende de algo, tu vai fazer o que for necessário para continuar com aquilo, independentemente de que seja o melhor caminho, de que seja a melhor alternativa, ou de que realmente seja o que tu saiba que precisa ser feito ou não. Então, depender e não ter autonomia, isso realmente pode trazer muitas dificuldades, porque não permite que a pessoa faça aquilo que ela sabe que precisa ser feito. E é isso que eu quero fazer na política. Eu estou aqui cumprindo uma missão de realmente poder, vendo na nossa Porto Alegre, nasci chorando moinhos de vento aqui há 43 anos, nasci em Porto Alegre, vivi minha vida em Porto Alegre e acho que tem muita coisa boa para fazer em Porto Alegre. E é o que eu quero fazer, realmente devolver Porto Alegre para os porto-alegrenses. Importante, nós vamos estar junto contigo, conta com a gente. Aqui temos muitas mensagens. Ana Santos, única opção de renovação, muito obrigado. Luiz Carlos Mandelli, o nosso presidente Mandelli, preparado. Rafael, estamos contigo, Paim. Boeira, boa noite, Gustavo Paim. Júlia, precisamos de alguém com experiência, alguém que conhece Porto Alegre. Vemos aí muitos candidatos prometendo muitos e fundos, sem nem saber os bastidores, Paim. Então, experiência é essencial para isso. Marcelo Vestano, vamos com o Paim, obrigado, Vestano. Dayan, perfeito, senador. Marcelo Vestano, Schneider, vamos de Paim. Dayan, vamos, nossa Porto Alegre precisa, Porto Alegre merece o melhor, a turma está aqui entendendo que a gente precisa, senador, realmente avançar. Essa turma tem que pegar junto. Vou pegar esse povo que está nos assistindo essa live hoje, todo mundo arregaçar as mangas e trabalhar. O fundamental é isso. Eu tenho a convicção de que nós temos o melhor projeto e o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise. Mas essa mensagem tem que chegar em 1.500.000 porto-alegrenses. Essa mensagem tem que chegar em todos os porto-alegrenses. Então eu peço a todos que estão nos acompanhando, né, senador, leve adiante, mostre nossas propostas, diga para acessar nossa rede, nossa página, gustavopaim.com.br, nossas redes sociais, acompanhe as redes sociais do senador, acompanhe tudo que a gente está propondo para tirar Porto Alegre da crise. Nos ajude a vencer essa eleição, que eu tenho certeza que ao final dos próximos 4 anos nós vamos ter uma Porto Alegre muito melhor para 1,5 milhão de porto-alegrenses. Não é bom, pai, eu que faço campanha há 20 anos como deputado, em 4 anos como prefeito, a gente pede voto, agora o senador pede voto para algum candidato. Quando você volta 4 anos depois, acertamos. Isso é legal, viu? E seguramente da nossa turma, vou dizer, dos progressistas, eu não vou dizer 100%, mas 90% é gente decente, gente séria e muito importante, quando a gente fala em corrupção. A esquerda, que falava muito em combate à corrupção, quando eles assumiram o poder, foi o que eles mais fizeram, corrupção. Isso nós não temos na nossa gente. Então esse é o ponto importante, a gente pode bater no peito. Isso é o que os nossos candidatos têm e você tem capacidade e possibilidade de fazer muito mais para Porto Alegre. E essa seriedade que você demonstra, que você, na sua vida particular, na sua vida pública, esses 3 anos e pouco está na frente da prefeitura também, você já demonstrou isso. Condições de fazer, e tenho certeza que Porto Alegre, depois, nós vamos voltarmos aqui daqui a 4 anos, deu certo, votamos no Paim e Porto Alegre hoje mereceu ter um candidato no Paim na prefeitura. A gente tem uma referência aqui no Progressistas do Rio Grande do Sul, que é um partido de resultado para as pessoas, resultado para o cidadão, uma vida melhor para o cidadão e de pessoas muito sérias, muito trabalhadoras e que fazem a diferença. Tem aqui em Porto Alegre, no debate, tem um arauto da moralidade, aí ele fica falando de todo mundo. Aí eu fui pro debate e disse, vamos falar de nós dois. O que tu quiser falar da minha vida, pode falar. Eu te desafio a falar o que tu quiser da minha vida. Eu vou te dar alguns exemplos da tua que tu deve te arrepender, mas tu pode falar da minha.
ficou silêncio do outro lado. Então, quer vir para o debate, vem para o debate, não tem problema nenhum, porque é isso. A gente está na política não para transformar a nossa vida, para transformar a vida do cidadão, para melhorar a vida do cidadão. E claro, quando melhora a vida da tua cidade, tu melhora não a tua vida particular, tu melhora a tua qualidade de vida, tu te sente bem, tu te sente recompensado por ter feito bem, ter transformado a realidade de Porto Alegre. É isso que eu quero fazer. Então podem olhar o meu histórico, podem ir atrás de cada vírgula. Até eu brinco, as redes sociais têm isso, né? Então eles vão atrás para achar alguma coisa para falar mal de ti. Procuraram toda a minha vida, o que acharam foi uma corneta futebolística. Isso teve, senador. Eu em um dado momento fiz alguma corneta com o Grêmio, isso acontece quando torcedor. Desde que eu estou como vice-prefeito de Porto Alegre há 4 anos, eu tenho o máximo respeito, o máximo cuidado, nunca fiz mais uma corneta pública. Porque o Grêmio é uma instituição de Porto Alegre, que representa e ajuda muito Porto Alegre. Agora, no meu passado de torcedor, pegar nos tweets de 2013, 2014, que eu fazia uma corneta futebolística, pessoal, futebol também faz parte da nossa vida. E essa paixão dos colorados e dos gremistas, nossas esposas gremistas, né? Colorados e gremistas, a gente pode juntar a favor de Porto Alegre. Mas foi só isso que acharam, corneta futebolística. O resto procuraram à vontade e eu, pode procurar. E é isso, o senador Reis também. O senador Reis ainda mais, porque além de tudo, prefeito, 5 vezes deputado federal, senador, e também, volta e meia, tentam procurar alguma coisa no senador, mas podem procurar. Sem problema. Vamos trabalhar, baixar a cabeça e trabalhar. O Brasil está mostrando que tem solução, o Rio Grande tem solução e Porto Alegre muito mais solução nas mãos de Paim prefeito. Olha Paim Carmen Santos. Exatamente. A Ana Mota, carreata amanhã Zona Sul, é isso aí. Amanhã às 10h30 a gente vai sair do comitê na João Pessoa, vamos subir pelo Partenon, vamos para a Lomba do Pinheiro, vamos para a Restinga, vamos ali em cima da caminhonete com um microfone mandando a mensagem. Tive muito na Lomba, sinto não estar presente, porque eu já marquei Caxias amanhã de manhã, vou ter que estar em Caxias. Mas domingo, daqui a pouco a gente vai fazer um... Domingo vamos estar por aí também. Aqui, carreata... Pode dizer para a Ana que eu preciso da caminhonete dela. Viu? Olha aí, ó. Olha aí. Deu esposo para um motorista, dirigiu para mim, que é muito bom motorista. É isso aí, Vini Elias, sabes que estamos e vamos juntos. Tereza Santos, boa noite, senador Reis, prefeito Paim. Gostaria de saber se você tem algum projeto para Edgar Pires de Castro. Precisamos urgente de uma duplicação e calçadas para os pedestres. Quando tu pergunta isso, Tereza, o vereador Nedel sempre fala. Tem alguns projetos, a gente sabe da dificuldade, da questão da mobilidade, a gente sabe da dificuldade de recursos, mas a Edgar Pires de Castro tem projeto. Tem projeto e não tem casas no caminho, não tem desapropriação. Então a duplicação da Edgar Pires de Castro é algo absolutamente necessário para a Zona Sul de Porto Alegre, assim como os altos da Protásio Alves, o famoso caminho do meio, que leva ali em direção também à Viamão e ali envolve a Metroplan, também tem projeto, também precisa ser muito bem cuidado. Então, Tereza, pode ter certeza que Edgar Pires de Castro é uma via que realmente precisa de duplicação e nós concordamos. Naco, Tenente Augusto, vereador Porto Alegre, junto com o Paim, é isso aí. Júlio César Kramer, um prazer concorrer a vereador no mesmo partido do melhor candidato a prefeito que Porto Alegre já teve. Obrigado, Júlio César. Comprometido com a saúde emocional e mental, é fundamental. Paim tem um compromisso com as pessoas. A Karen Cristine, cada dia que passa te admiro mais. Deve ser para o senador, tenho certeza. Eu também, cada dia que passa eu admiro mais o nosso senador. Ana Mota, bora senador. Elise Severo rindo aqui, é isso aí. Nós vamos estar fazendo toda essa caminhada, a gente está quase fechando aqui 1 hora de live. Senador, uma última mensagem para mandar para os porto-alegrenses aqui. Pense bem no teu voto. A responsabilidade, é que eu disse, a responsabilidade. O voto do dia 15 de novembro é fundamental. O que você não pode errar no voto. Você terá 4 anos de arrependimento depois que votar errado. Vote certo. E o voto certo aqui é Paim e Carmen. Vote no 11, tenho certeza que você não vai se arrepender. Paim aqui já deu uma aula, pouco mais de meia hora de conversa, mostrando o que ele conhece, o que ele sabe, o que ele pode fazer. E eu vou estar ao lado dele, o governo federal vai estar ao lado dele. Esse alinhamento nós temos com o presidente Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro está para vir para o nosso partido, voltar para o nosso partido, já era o nosso partido. Então, existe um namoro que pode virar em casamento. São pontos importantes, esse alinhamento existe e Porto Alegre não pode se desalinhar das coisas. Muito importante, o candidato verdadeiramente de direito está aqui ao meu lado.
está à minha direita o Paim, que é o candidato de direita. Nós somos de direita, nunca fomos diferentes. Desde os anos 80, quando estávamos no poder, fizemos muito pelo Brasil e continuamos fazendo. Agora voltamos ao poder central, e essas reformas importantes estão acontecendo para o bem do Brasil. E Porto Alegre não pode ficar desalinhado desse projeto. Tenho certeza que você terá essa votação, e na pesquisa de Ibope eu não estou preocupado. Disse a vocês que a minha pesquisa também, 3, 4 semanas de eleição, estava em 5º lugar. Bom, eu cheguei em 1º lugar porque o povo entendeu que a mudança precisava no Rio Grande do Sul, e aconteceu. Estamos aqui defendendo o nosso estado e o nosso país. E tenho certeza que Porto Alegre vai estar da mesma forma. Nós teremos Paim prefeito de Porto Alegre. Eu estou à direita do senador e o senador está à direita de vocês que estão olhando. Então nós estamos à direita, estamos alinhados, e é isso que precisa ser bem compreendido. Nós vivemos numa federação. E o Brasil é uma federação que é diferente da federação americana. Os Estados Unidos, ele vem de uma confederação de estados autônomos independentes e vira uma federação. Então, uma federação com muita autonomia para seus estados. O Brasil é diferente, é uma federação cuja origem é um estado unitário. Então, a gente tem uma centralização, uma concentração muito grande em Brasília. E pela primeira vez eu vi um governo federal, o presidente Bolsonaro, defender a reforma do Pacto Federativo. Porque é difícil para um governo federal que tem a concentração de poder e de recursos abrir mão disso. Menos Brasília e mais Brasil. Mais Brasil. É isso, e é difícil. Pela primeira vez eu vi um presidente que está disposto a abrir mão de economia, de poder, para tornar mais Brasil e menos Brasília. Isso é fundamental. Agora, a gente precisa saber que há uma concentração de recursos em Brasília. E é por isso que é preciso, sim, Porto Alegre estar caminhado muito alinhado, para que a gente não possa, para que a gente não prejudique o cidadão. E isso é fundamental. Também tem que deixar bem claro. Tem prefeito que adora fazer da sua campanha uma pauta de oposição ao governo federal. Depois, se elege prefeito, quem vai sofrer com isso não é ele, não é o prefeito. Quem vai sofrer com isso é o cidadão, que vai ter dificuldades de ter melhor qualidade de vida, que vai ter um prefeito rompido com o governo federal, quando a gente precisa ter um alinhamento, porque os recursos estão muito concentrados em Brasília. E a gente precisa ter uma boa relação, e o senador Luiz Carlos Reis é isso. É um elo para nós aqui, Porto Alegre e governo federal, que vai certamente permitir que com o nosso perfil, Carmen Santos e eu, nosso projeto e o nosso perfil, a gente tire Porto Alegre da crise. Crise econômica, crise social e crise política. Deu de crise em Porto Alegre. Rafael Luft, conhece aqui também, né, senador? Paim tá on, Reis sempre on. E somos on Z. Muito bem, isso aí. Paim tá on, Reis sempre on. E todos somos on Z. Luiz Vicente Aquino, conhece, senador? Estou em roteiro em Bento Gonçalves e acompanhando. Caiu a nossa live, é isso? Sim. Caiu, mas nós seguimos aqui no senador. Tamo junto aqui, tio. O Vicente mandou mensagem, estamos em roteiro em Bento Gonçalves, aí mandou um abraço para o nosso prefeito Pazinho, para o nosso candidato Diogo e para a Capital Nacional do Vinho. E diga para todos que estão aí que nós vamos botar Porto Alegre no roteiro turístico do Brasil. Todos que vêm para Gramado, para Canela, para Bento, para Serra, nós vamos fazer o Stop Over Porto, um programa de incentivo para todo esse turista que desce no aeroporto Salgado Filho, porque não tem aeroporto lá, desce no Salgado Filho e aluga um carro ou um transfer para levar para outros lugares, que ele fique pelo menos 1 ou 2 noites em Porto Alegre, ocupando nossos hotéis, consumindo nos nossos restaurantes, movimentando nosso comércio, conhecendo um roteiro turístico de toda a nossa cidade de Porto Alegre, com eventos, com linha turística, com toda uma qualidade de produção para que a gente possa reter esse turista aqui, conhecer as nossas microcervejarias, nossas vinícolas, nossa orla, nossa zona rural, nosso 4º distrito, nosso turismo de eventos, nosso acampamento farroupilha, nossos equipamentos culturais. Nós vamos fazer de Porto Alegre, sim, uma capital também do turismo, senador. Vai dar certo isso. Vote Paim, vote certo, vote 11. Deu de crise em Porto Alegre. Valeu, Vote 11. Gustavo Paim e Carmen Santos, junto com o nosso senador Luiz Carlos Reis. Tamo junto. Muito obrigado a todos. Valeu. Boa noite, boa noite. Hoje é sexta-feira. Sextou, pessoal.